mas eu confesso que esse encontro ao mesmo tempo é um tempo de alegria, mas para mim eu perco alguns dias de férias de preocupação, que eu tenho que, com a responsabilidade que a comissão me deu de poder compartilhar alguma coisa, né? O computador está por aí? Sumiu. Não, senão tudo bem, não tem problema. Obrigado. Eu queria dar em primeiro lugar boas-vindas a todos, né? Cada vez é um grupo diferente, heterogêneo. Tem um bom grupo que estava na lista, eu não sei quem é quem, mas é sempre uma alegria. Depois eu vou explicar como é que tudo começou e que todos são bem-vindos aqui, independente do ano que nasceu, da década, do século que nasceu aí. A maioria está desde o primeiro encontro, né? Pelo que eu vi na lista, a maioria está desde o primeiro encontro, mas depois foi chegando as pessoas. Em primeiro lugar, eu queria dizer que nada vem do nada, né? Eu vi, ouvindo a história aí do Silvio, uma enciclopédia ambulante da história aí, né? Tem coisa aí que... Então, assim, nada vem do nada. Sempre todos nós somos herdeiros de alguma forma de tudo aquilo que outros lá atrás batalharam. E eu sempre digo lá na igreja que o pessoal lá no passado, eles fizeram muito com tão pouco. Hoje nós temos muito mais recursos do que nós tínhamos naquela época. Então é uma coisa admirável. Agora, a história, eu entendo assim que não é para ser idolatrada, nem as pessoas são para ser idolatradas. Eu acho que a história é simplesmente para trazer a nós um sentimento de gratidão, no sentido de que todos nós de alguma forma somos herdeiros. Da mesma forma que nada vem do nada. Esse encontro, todo mundo vem aqui, mas um grupo que trabalhou bastante, então eu quero reconhecer, né, essa comissão que tem trabalhado, o Célio, que ajudou na organização, depois deu furo agora, não veio, ele vai aparecer para a limpeza, Tati. Até a Tommy, o Daniel, né, a Beth não pôde estar conosco, mas o Kenji, a esposa, o Todão, né, o Mamoru, o Ruth, o Zé, a Elisa que não pôde estar aqui, a Tatsumi. Então, eu queria agradecer esse grupo aí que mesmo à distância a gente conseguiu se comunicar. E a Igreja da Saúde que cedeu esse lugar, que nos ajuda bastante assim, né? Deixe-me explicar um pouquinho como é que tudo começou, porque agora o grupo está bem heterogêneo, né? Então a gente precisa explicar mais ou menos como é que tudo começou. Eu lembro que no ano de 2016 ou 2017, por aí, eu participei de uma conferência lá para quem não sabe, né, eu sou de Belém do Pará, então lá nós temos a Palavra da Vida Norte lá, e todo ano eles fazem a conferência de homens. Eu lembro que eu participei de uma conferência de homens e o pastor Ebenezer Bittencourt, do Arragai, ele deu as pregações e ele disse assim que quando ele completou 60 anos de idade, então ele tomou a decisão de que ele deveria agradecer as pessoas que fizeram parte da história dele lá no passado. E eu estava quase beirando aí, faltavam 1 ou 2 anos para completar 60, eu falei, tá aí uma boa ideia. Então eu preciso voltar, eu preciso agradecer as pessoas que fizeram parte da minha história lá do passado. Porque eu sempre digo assim que gratidão coloca Deus na nossa vida. Gratidão coloca Deus. Da mesma forma que murmuração, reclamação tira Deus da nossa vida, né? Então gratidão coloca Deus e a gente começa a ver na história, começamos a ver como aquele fio de ouro assim, no decorrer de toda a história. Eu gosto muito do livro de Neemias, porque Neemias várias vezes ele repete assim, porque a boa mão do Senhor estava comigo, porque a boa mão do Senhor estava comigo. Então ele consegue enxergar a boa mão de Deus nas coisas difíceis, nas coisas boas, mas ele enxerga a mão de Deus. E a história serve para nós, serve para isso, para olharmos para trás e conseguirmos ver esse fio, essa mão de Deus em toda a nossa história, né? Então nada vem do nada, Deus usou pessoas e circunstâncias para tudo isso. Então naquele ano que eu ia completar 60 anos, né, que ia ainda depois completar 60 anos, eu falei assim, eu vou fazer isso. Aí eu comecei a lembrar do nosso grupo de classe de EBD aqui da saúde. Então
A história começa antes, lá com Davi como professor, com Alberto, que era professor. Então tinha um grupinho ali da turma de 57. Então é daquela turma. Depois nós passamos para a classe, fomos promovidos para a classe do professor Hiroshi Onoda. Então aquela classe lá era um grupo grande, reuníamos lá naquela salinha que tem um batistério embaixo, nem sei se existe ainda, existe ali. Então naquela sala que a gente reunia, e era um grupo assim já de adolescentes para juventude, e ali era um polêmico ali, surgiam assuntos teológicos, a gente ia lá para Sati, perguntava para ela, depois ia lá para discutir com o sensei, com o professor, né? Então ali começou um grupo de pessoas, de jovens, e eu falei, eu vou tentar reunir pelo menos esse grupo, né, que fez parte da minha história, os professores da Escola Bíblica Dominical e tudo. Aí nós começamos com essa ideia, e em 5 de agosto, eu tive que perguntar, acho que é essa data mesmo, 5 de agosto de 2018, nós reunimos um grupo de quase 100 pessoas ou mais lá em Itatiba, na casa da Sati, né? Sati Elisa, nós fizemos o primeiro encontro que tivemos ali. Então aí passou, nesse período de 18 a 22, veio a pandemia ali, que acabou com tudo, parou tudo e tudo, então nós não tivemos mais encontro, mas depois de 5 anos o pessoal decidiu de novo, vamos tentar reunir o grupo, e porque está demorando muito para reunir, então nesse período acontece tanta coisa. Aí nós decidimos em 2023 fazer o segundo encontro. Reunimos aqui, eu acho que tinha quase o mesmo número, 90 e tantas pessoas, sei lá. Nós fizemos esse segundo encontro. Eu não sei como é que vai ser o futuro, eu não sei se 2027, quando a turma de 57 realmente vai fazer 70 anos, não sei se vamos conseguir fazer, mas o que o pessoal está dizendo é que precisa diminuir o espaço, porque conforme o tempo vai passando, 5 anos é muito tempo. Alguns estão dizendo que 2 anos já é muito tempo, então não sei o que vai cortar do meu microfone. Então é mais ou menos essa a história, né? Essa foi a foto do primeiro encontro que tivemos e essa foto do segundo encontro. Muita coisa, sem microfone. Muita coisa acontece em 2 anos, muita coisa acontece em 2 anos. Muitas perdas. Opa. Quando desliga não funciona, né? É idade. Muita coisa acontece em 2 anos, muitas perdas, né? Eu estava tentando lembrar com a minha irmã quantas pessoas que desde o nosso último encontro já não estão aqui conosco. A gente faz um encontro da família da minha esposa, Suzana, aí a gente procura encontrar com eles, né? A família grande de 9 irmãos, e desde o nosso último encontro ano passado para esse ano já perdemos 2 pessoas da família. Então muita coisa acontece em 2 anos. Agora mesmo a Sônia não pôde vir porque perdeu o pai, né? Então enfermidades, muita coisa acontece durante esse tempo e a gente precisa aproveitar, precisamos valorizar cada oportunidade que temos. O tempo passa muito rápido, muito rápido. O ano que vem já estamos fazendo, Suzana e eu, a família, estamos fazendo 40 anos em Belém. Então, parece que estava outro dia aqui jogando bola aqui, né? Então o tempo passa muito rápido. Até ano que vem ganhamos a igreja, eu não sei se é um prêmio ou não sei se eles estão dispensando, mas ganhamos um sabático no próximo ano. Então estamos pensando o que vamos fazer durante o ano que vem. A verdade é que o tempo vai passando e a gente já não tem mais o pique que tínhamos anteriormente. A vida da gente, nós julgamos e pensamos de uma forma errada muitas vezes. Nós achamos que ela é linear, ela corre de uma forma linear. Isso é passado, depois presente, depois futuro, um atrás do outro. Só que na verdade não é bem assim. Nós estamos aqui no presente, você e eu estamos aí no presente, só que o que acontece é que o passado, sem
pedir autorização, muitas vezes invade o nosso presente. E todos nós, posso dizer com certeza, todos nós temos mais passado do que presente, do que futuro. Todos nós temos mais passado do que o futuro. Então, para muitos, quando chega a uma certa idade, depois de uma certa idade, o passado se torna um grande problema. Por quê? O passado invade o nosso presente com lembranças, e muitas vezes lembranças ruins de coisas que fizemos, de coisas que não fizemos. E o grande problema é que, com relação ao passado, mostra a nossa incapacidade, porque infelizmente nós não temos a máquina do futuro. Em 1985 todos nós pegamos, assistimos o filme onde aquele jovem McFly, ele entra naquela máquina e volta para o passado e tenta resolver algumas coisas ali. Nós não temos mais essa máquina do tempo, onde a gente pudesse voltar atrás e pudéssemos corrigir algumas coisas que fizemos ou fazer coisas que nós deixamos de fazer. E um dos problemas que nós enfrentamos no nosso presente é como lidar com as pendências na nossa vida, coisas do passado, por exemplo, lidando com coisas que fizeram contra nós. Muitas pessoas já de meia idade para frente lidam com mágoas, ressentimentos, coisas não resolvidas, de coisas que outros fizeram, falaram, ou ficam postando também hoje em dia, né? Mas coisas ali que outros fizeram e nós não conseguimos superar. Ou então, o que acontece muitas vezes é de coisas que fizemos contra outros e nós não tivemos oportunidade de resolver ou de pedir perdão. A gente fez lá em Belém, fazemos muitos funerais. Acho que faço mais funerais do que casamento, acho que talvez, né? Então a gente é conhecido às vezes na comunidade japonesa lá como que só encontra nos funerais. Mas eu percebo assim que nos funerais muitos choram, não é só por causa da perda, mas choram por causa de remorsos. Remorsos porque fizeram coisas e não teve mais tempo de resolver aquilo. Então ficou uma pendência. E o problema é que não tem mais jeito de resolver porque não vai encontrar mais. Isso é um problema sério. Ou coisas que a pessoa podia perdoar, ou fizeram contra nós, ou nós fizemos contra outras pessoas, ou dívida que temos, sei lá, um monte de coisa. Então o passado, ele tem um poder muito grande nesse sentido. E quem tem essas pendências, vive um final de vida amargurado. A gente vê assim, muitos idosos, né, principalmente nessas casas de repouso. A nossa igreja faz visita uma vez por mês na casa de idosos da comunidade japonesa. Então muitos ali têm pendências. Eu conversei com a psicóloga lá daquele grupo e eu perguntei assim: a família vem visitar nas datas especiais pelo menos? Ela disse: infelizmente não. Infelizmente, muitos só depositam, pagam o boleto da mensalidade. Aí eu disse assim: que triste, né? Aí ela, que nem é cristã, ela me disse assim: mas só que tem os dois lados da moeda. Muitos estão colhendo o que plantou. Então não é só o lado do filho que não está tratando bem, é que o pai também não fez o seu papel quando era a oportunidade, era a vez dele fazer. Então são pendências, né? E chega no final da vida, a pessoa perde a alegria de viver, perde a razão de viver, vive uma vida amargurada, né? Presa ao passado de coisas que não resolveram. E a pergunta: e agora? Escolhas erradas que foram feitas, decisões erradas que foram tomadas. Então, resolver pendências. Eu acho que uma das coisas que todos nós temos que refletir é: será que temos pendências, coisas não resolvidas? E hoje é o tempo para isso, né? Eu lembro de
Um tempo atrás nós demos um estudo sobre o rei Ezequias, e Deus falou para Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Todos nós sabemos que um dia vamos morrer, não é questão de se vamos morrer, é quando vamos morrer. Só que para o rei Ezequias ele falou, você vai morrer, então põe em ordem a tua casa, você vai morrer. E Ezequias tinha feito um bom reinado até então, foi um bom rei, mas ele foi um péssimo chefe de família. Então Deus estava dando a chance para ele falar, resolve, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Então eu creio que todos nós não tivemos uma visão de Deus aparecendo e falando, mas a mensagem é a mesma, põe em ordem a sua casa. E no caso de Ezequias, qual era o problema? Ele estava tão preocupado com o seu reinado, que ele fez muito bem, mas ele não se preocupou com a sua descendência, ele não tinha filho para sucedê-lo no trono. E ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em ser um bom rei. Alguém disse assim, que o maior fracasso é você ter sucesso nas coisas que te afastam de Deus. O maior fracasso na nossa vida é termos sucesso nas coisas que nos afastam de Deus. E Ezequias tinha tido sucesso como rei, mas aquilo tinha afastado do propósito de Deus para ele, que era de ter uma descendência. E ele teve uma descendência, depois, tardiamente teve, mas ele, o filho dele foi o pior rei que Israel já teve, que foi o rei Manassés. Então foi um fracasso, um sucesso como rei, mas um fracasso como chefe de família. E alguém disse que nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar. Então resolver pendência. Agora, como que a gente resolve pendência? A gente não pode voltar ao passado para acertar. E se a pessoa que a gente tem pendência já morreu, como que a gente pode fazer isso? Para mim, a única coisa que pode mexer com o passado é o perdão. Perdão de Deus para nós e através de nós passando para outros, ou pedindo perdão ou perdoando, é a única coisa que pode tirar o ferrão, o veneno das pendências do passado, das coisas erradas que fizemos ou pessoas fizeram contra nós. É o perdão. O poder do perdão é a única coisa, é o único antídoto contra o veneno da amargura, do ressentimento, das mágoas, das lembranças ruins que envenenam o nosso presente. Estamos aqui no presente, mas o passado invade o nosso presente. E se nós não tivermos resolvido as pendências, o que nos aguarda pela frente talvez seja uma velhice de amargura, de ressentimento, que não vale a pena viver. Já viu o velho rabugento, velho que reclama de tudo e de todos? É porque a pessoa não está bem consigo e com Deus. Então ele desconta em outras pessoas, não é? Com relação ao passado, a incapacidade se não for através do perdão. Mas também o futuro invade o nosso presente. Essa é outra preocupação que nós temos, é a questão da ansiedade sobre o futuro. E nós não temos uma máquina também para poder olhar para o futuro e poder antever algumas coisas. Nós não temos isso. Então, o que tem no nosso futuro? O que tem? Não é se, como eu disse, e sim quando. A morte é uma certeza. Não é quando, e sim para onde nós vamos. Essa é a questão. Medo das doenças, da morte, das incertezas, do rumo que o mundo está tomando. Eu fiquei vendo as notícias sobre aquele bombardeio que os Estados Unidos fez com aquele avião B-2. Aquilo é incrível, aquilo lá é assustador. Uma bomba que o avião joga que pode penetrar 80 metros abaixo do solo para atingir um abrigo nuclear. E uma bomba daquela, ou a quantidade de aviões que os Estados Unidos têm, podia acabar com nações inteiras. Mas não vai acabar assim. Deus está no controle das coisas. Mas às vezes a gente vendo essas notícias e tudo, começa a trazer medo, insegurança, rumo.
cada vez que assistimos às notícias. Então a pergunta é: e agora? A ansiedade que pode vir, essas dúvidas: o que vai acontecer amanhã? E se acontecer isso? E se fulano fizer isso? E se? E essas coisas trazem ansiedade, porque a ansiedade acontece quando nós não temos controle. Você não tem ansiedade sobre o almoço agora, porque você sabe que muita gente trouxe almoço. Não tem. Mas se a gente não tivesse dinheiro para amanhã, nós ficaríamos ansiosos. Então a ansiedade acontece quando nós não temos controle. Uma interrogação, uma doença, não tem o diagnóstico ainda. Então a gente não tem controle. Aí a ansiedade bate. Então o futuro vem, e a pergunta que nós devemos fazer: será que eu tenho certeza absoluta para onde eu vou? Porque a morte vem, é uma certeza. Mas a pergunta é: será que temos certeza mesmo? Crescemos na igreja? Eu cresci morando aqui nos fundos da igreja. Então não é questão de estar na igreja ou não, quanto tempo. Em Amós 4,12, Deus diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Será que estamos realmente preparados para a eternidade? Eu tenho uma frase que diz que nós temos que ter os pés aqui na terra, mas temos que ter os olhos na eternidade. Temos que ter os pés aqui, que é onde estamos vivendo, com todas as nossas lutas e tudo, mas temos que ter os olhos na eternidade, porque somos apenas peregrinos e forasteiros aqui. Como você tem lidado com o passado ou com o futuro? E sabe o que acontece quando o passado invade o nosso presente, ou quando o futuro invade o nosso presente? É que o presente fica bem pequeno. Nós não conseguimos viver o presente. Deixamos escapar as oportunidades. Não valorizamos as coisas boas que Deus nos tem dado, porque estamos tão, talvez, deprimidos por causa do passado, estamos tão ansiosos com relação ao futuro, que o presente vai indo embora. O presente vai indo embora. Alguém disse que o excesso de passado é depressão, o excesso de futuro é ansiedade, e o excesso de presente traz estresse. E é verdade. Por isso, como alguém disse, o passado é história, o futuro é um mistério, mas o hoje é uma dádiva, e por isso se chama presente. É a única coisa que temos. Todo funeral quase tem umas velhinhas da igreja, que elas chegam para umas duas assim, chegam para mim e falam assim: pastor, a próxima vai ser eu. E tem um senhor que fala assim: pastor, já vai preparando. Então eu digo: eu não sei, pode ser, mas também pode ser eu. Porque a verdade é que todos nós só temos. Então eu tenho aprendido isso, que todo funeral é uma mensagem de Deus para mim. Então eu já fiz funeral do meu neto de 51 dias de vida e sobreviveu, prematuro. E já fiz agora ano passado o funeral de uma senhora de 110 anos lá, né? Então não tem lógica nisso, todos nós só temos o presente. Então vamos resolver as pendências do passado, se tivermos. Hoje é o tempo para resolver, para que possamos viver o presente com alegria, né? Com gratidão, né? Das coisas boas, olhando para o passado, mas sem veneno, né? Coisa que fica remoendo ali, faz mal assim ao nosso coração. Colocar isso diante de Deus, resolver isso diante de Deus, porque só Deus, através do seu perdão, pode nos perdoar. E tem gente que precisa perdoar Deus. Parece gozado, né? Mas é perdoar Deus por quê? É revoltado contra Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? A pessoa precisa perdoar Deus, no modo de dizer. Perdoar outras pessoas, pedir perdão, né? A Bíblia diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens.
e não deixar que o futuro invada o nosso presente com ansiedade. Hoje nós ouvimos aí, né, através do Daniel também, o cuidado de Deus, né, com várias formas que podemos. Nós temos em casa, temos orado a Deus. Nós estamos numa fase que já estamos passando a igreja, na fase de transição, passando a igreja para um novo pastor, e perguntando para Deus, né, o que Deus tem para nós, porque a nossa identidade não está na nossa profissão. O problema é que muita gente confunde isso. Então, quando pergunta quem é você, você fala, não, eu sou engenheiro, eu sou médico. Não, não é isso, é a sua profissão que você faz. A nossa identidade está em Jesus. Então, isso não acaba quando a gente se aposenta. A pergunta é, quando nós aposentamos, como Daniel falou, é o que Deus tem para nós a partir da aposentadoria, né? Como? Ele vai mudar só o foco, né? E temos a liberdade. Até um certo ponto na nossa vida, nós fazemos o que precisamos fazer. Mas a aposentadoria, muitos aqui já nessa fase, a gente pode fazer o que a gente gosta de fazer, que Deus nos capacitou a fazer, e fazer aquilo com alegria, não porque precisa ser feito. Então nós estamos procurando em casa, orando sobre isso, e orando acima de tudo que Deus não nos deixe perder o brilho nos olhos de sermos filhos de Deus, de continuar servindo a Deus, com mais limitações, né, físicas e tudo, né? Hoje acordamos cedinho, aí de repente vê minha irmã já está 5 horas, está acordado lá, Zé acordado 5, isso é coisa de velho, né? Coisa de velho, né? Mas é assim, a gente poder chegar e falar assim, poxa, eu tenho lido um livro que se chama assim, As Etapas na Vida de um Líder. E lá diz assim que a primeira etapa da vida de um líder é assim: você faz aquilo que você aprendeu, você recebeu dos seus pais, a herança social, a herança da igreja e tal. Então você recebe aquilo lá e você faz com base naquilo. Mas a maior parte da nossa vida, Deus nos coloca em situações onde a gente vai aprendendo lições com Deus. Deus vai usando circunstâncias para moldar a nossa vida. E a última etapa, que eu acho que a gente já está entrando, a última etapa da vida da gente fala, puxa, Deus me tem capacitado para isso. É isso que Deus me deu de dons espirituais, é isso que Deus tem me capacitado, que eu gosto de fazer aquilo, então eu posso fazer isso nessa última etapa, é um bônus, né? É um privilégio a gente poder fazer isso, né? Sem preocupação, né? Se tem aposentadoria, quando é só 2, a gente em casa é só tá nós 2, a gente gasta menos, bem menos. Então a gente está aprendendo a viver de uma forma simples, e podendo usar isso, o tempo, e usar os recursos para poder abençoar outras pessoas. A vida é muito breve. Salmo 90, versículo 12 diz: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Vivamos com sabedoria. Sabedoria na Bíblia não é intelectual. Sabedoria na Bíblia é conseguir ver a vida da perspectiva de Deus. Isso é sabedoria. Então, como é que eu, né, entendendo que a vida é breve, como é que eu posso ver a vida na fase que eu estou vivendo, da perspectiva de Deus? Né? Isso vai trazer brilho nos olhos, continuar animados, né, vivendo cada dia com intensidade, né, com limitações, mas com intensidade e com alegria. Ajuda-nos a entender como a vida é breve. A vida é breve e para nós muito mais. Por isso, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que pode dar esperança para nós? Perdão em relação ao passado, sem pendências nenhuma. Ansiedade, como diz Filipenses, Deus pode tirar a ansiedade do nosso coração, sabendo que eu não conheço o futuro, não sei o que o futuro me aguarda, mas eu sei que temos um Deus que conhece, para Ele não há barreira de tempo e espaço. Queria terminar essa reflexão com esse cântico, uma parte só,
mas com esse cântico. Mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Vamos orar? Senhor, hoje é um dia de gratidão, quando ouvimos a história que o Silvio estava contando. Damos-te graças por aqueles pioneiros que vieram lá do Japão, com tanto sacrifício, com tão poucos recursos, mas que foram fiéis em sua geração e deixaram um legado de fé para muitos aqui, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por tantos outros que antecederam, e agora de uma forma especial agradecer pela vida da Sati. E quando a Igreja da Saúde aqui, eu lembro que não tinha pastor em português, mas eu lembro de filas que se formavam para conversar com ela, para orar, pedir algum conselho, e ela foi instrumento do Senhor, de salvação, de desafio, de encorajamento. Muito obrigado, Senhor. E também porque a vida dela é um encorajamento para nós. Ela podia estar já aposentada no cantinho, mas ela continua com brilho nos olhos para continuar te servindo. Então nós queremos aprender com essas pessoas que vieram antes de nós, que estão entre nós ainda, porque o importante não é como começamos a carreira, mas é como terminamos a vida cristã. Então oramos, ó Pai, que o Senhor ajude cada um aqui a não jogar a toalha. A corrida não acabou, a carreira não terminou ainda. Enquanto estamos vivos ainda, e cremos, ó Pai, que se estamos vivos, não é porque temos um convênio médico melhor, não é porque estamos cuidando da alimentação, não é por causa disso, por causa daquilo, mas é porque o Senhor, pela sua graça e misericórdia, tem nos mantido vivos, ó Pai. Mantido vivos porque o Senhor tem um propósito ainda. Que ninguém se sinta inútil, que ninguém se sinta sem propósito ainda pela frente, Pai. Que cada um dentro dos seus limites, dentro dos dons e talentos que o Senhor tem dado, os recursos que o Senhor tem dado, o tempo que o Senhor tem dado, ó Pai, que cada um possa fazer o seu melhor
seu melhor, investindo, Senhor, na vida de pessoas, na vida de filhos, netos. Queremos orar, quero orar especialmente, Senhor. Muitos aqui têm passado por lutas muito grandes. Eu não conheço, mas o Senhor conhece o coração. Pessoas que têm passado por problemas de saúde, têm cuidado de pessoas com problema de saúde. Pessoas, Senhor Deus, que têm perdido entes queridos ultimamente. Pessoas que têm familiares, filhos com problemas, longe do Senhor, talvez. Se é uma coisa que dói no nosso coração quando vemos os filhos longe do Senhor. Talvez haja pessoas aqui enfrentando problemas conjugais na sua vida, não sei, o Senhor conhece. Mas eu peço em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja trazendo uma mensagem de esperança, de restauração, de recomeço para a vida de cada um. Para que, Senhor Deus, a vida, nossas vidas aqui, o que temos pela frente, sabemos ser pouco ou muito, mas queremos viver, Senhor Deus, à luz da eternidade, Pai. Essa é a nossa oração. Muito obrigado por esse grupo, por esse tempo hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastor José. Espero que a gente